Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos, aos meus irmãos do Ideal Espírita. Atendendo mais uma vez aos pedidos dos nossos amigos, dos nossos companheiros da Casa do Caminho, na cidade de São Paulo, uma casa espírita adorável, em que nos fora ofertado a oportunidade de falarmos sobre uma passagem neotestamentária. No caso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 18 e 19. Vinde a mim as criancinhas. Vinde a mim as criancinhas. Não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Que exortação afetuosa! Quanto carinho, quanta ternura nessas palavras de Jesus, próprio do seu caráter. É incrível que todos nós, mais ou menos, temos uma dificuldade de compreender este amor de Jesus. Porque este amor nos aparvalha, nos assusta. Afinal, nós temos uma grande dificuldade de desenvolver esse sentimento por excelência. Os ensinos de Jesus não podem ser interpretados, refletidos, estudados de forma isolada, mas sim de forma sistemática, dentro de um conjunto. Porque os ensinos, eles se relacionam um ao outro. E nesta oportunidade veremos o quão isto é presente. Quando Jesus aborda, vinde a mim as criancinhas, vinde a mim os pequeninos, trata-se de uma lição extremamente profunda quanto a direcionarmos adequadamente as nossas crianças, a estabelecermos o correto processo educacional, a que os pais, os educadores, possam direcionar as crianças a Jesus. Vinde a mim. Como podemos levá-las a Jesus, senão ensinando os seus preceitos? Desde cedo, portanto, trazer essas lições éticas e morais contidas no Evangelho, dando um sentido de religiosidade aos nossos pequeninos. Muitos pais se questionam se deveriam impor certa religião aos seus filhos. E a resposta é muito simples: devem. Porque quando os pequeninos precisam de um remédio, o pai impõe, não questiona, porque sabe da necessidade. Quando o pequenino evita a escola, o pai impõe, porque sabe da importância da educação. Então, é importante trazermos o sentido religioso ao pequenino. Todavia, na medida em que ele vá desenvolvendo a sua razão, desabrochando os seus órgãos, adentrando os pródromos da razão, é natural e que ele tem direito a escolher o seu caminho, seja mantendo aquela convicção religiosa, seja alterando aquela convicção ou talvez não tendo alguma, mas que a lição possa ser dada. Então é importante perceber que no período infantil, principalmente até os 7 anos, é o momento em que o espírito reencarnado está mais propenso, mais propício ao aprendizado. E é fácil percebermos isso, porque os nossos pequeninos, eles aceitam as regras facilmente, que lhes são impostas, porque ele está aberto a isso. Digamos que eles são galhos verdes, uma argila maleável, que deva ser, portanto, maleável, trabalhada por seus genitores e educadores. Todavia, o que nós fazemos? Deseducamos. Porque educar vem do latim educare, tirar de dentro, extrair o que aquela criatura tem de melhor, auxiliá-la a desenvolver as suas potências, as suas potencialidades. Daí é importante perceber as suas aptidões, vocações, tendências,
Mas o que muitos adultos fazem? Inibem, castram, projetam as suas frustrações, os seus traumas, as suas derrotas nos pequeninos, que passam a viver não as suas vidas, mas a vida de seus pais. É este o grande mistério da educação. Saber respeitar aquela criatura, compreender que não é um livro em branco, ao contrário, os nossos pequeninos são espíritos imortais, têm uma história psicológica. Daí, portanto, logo logo, a sua personalidade, o seu caráter tende a aflorar, mas no período infantil podemos melhor trabalhar com aquelas situações. Então Jesus nos aconselha a levar a essas criaturas a eles, desde cedo, trazer a noção da deidade, de Deus, aos que iniciam a sua trajetória reencarnatória. Não os impeçais, portanto, de ter este contato, de saber da presença de Deus em suas vidas, das lições inquestionáveis de Jesus. Quanto bem-estar, quanto conforto traríamos, portanto, a essas criaturas, dando-lhes, portanto, a segurança psicológica, emocional, a que tanto necessitam. Amar também é dizer não, impor limites. Há muitos pais que não põem limite aos seus filhos. Algum tempo atrás, em uma reportagem abordando a adolescência, uma mãe questionava a sua filha que estava completando 15 anos. E se costuma-se fazer uma festa em comemoração a esses 15 anos. Mas a mãe questionava que teve que fazer aquela festa a contragosto, porque a filha exigiu que tivesse bebidas alcoólicas, porque se não tivesse, os amigos não iriam. Qual seria, portanto, o comportamento da mãe? Não brigar, apenas dialogar com a filha, esclarecendo que não é o momento da bebida alcoólica. Ela não tem condição psicológica e principalmente física para receber o álcool. E se ela insistisse, o que deveria fazer a mãe? Não ter a festa, não realizar a festa, pôr, portanto, limite. É muito comum os pais dizerem: o que eu não tive, eu vou dar ao meu filho. Então eu não tive um carrinho, uma roupa, um passeio, eu vou dar tudo isso aos seus filhos. É muito natural, muito justo, mas devemos fazer uma certa reflexão, porque os obstáculos que os pais tiveram foram justamente o que propiciaram aos pais a desenvolverem o seu caráter, a sua personalidade. Então, por que os pais, na sua ilusão, tentam tirar esses obstáculos dos seus filhos? Que possamos dar o conforto, o estudo bem adequado, mas também por limites, obstáculos. Dar a noção do esforço a adquirir alguma coisa, não dá simplesmente de graça. Esta é a formação educacional e trazendo sempre a base de Jesus. Mas como nós dissemos no início, as lições de Jesus são sistemáticas, uma tem a ver com outra. No item 19 deste capítulo 8, em que ele fala: vinde a mim as criancinhas, ele responde que ele tem justamente o remédio a algumas crianças, não crianças materiais, crianças no sentido espiritual. Porque Jesus não apenas se referia às crianças neste instante, mas também aos espíritos débeis, aos ignorantes, aos desprovidos de razão, aos violentos, aos desequilibrados, que de certa medida somos todos nós, porque estamos em fase inicial de crescimento. E ele nos dá a resposta aos nossos sofrimentos. Concede-nos a solução, o remédio aos nossos males, que é justamente o amor. Ele estabelece que é justamente o amor a solução de todos os nossos problemas. Isso não quer dizer que Jesus vá nos tirar das adversidades, dos obstáculos, porque são justamente esses obstáculos e adversidades que propiciam o desenvolvimento da musculatura moral e ética da criatura. São desafios que desenvolvem o intelecto moral,
são as provas que enrijecem o caráter do ser. Então Jesus não tira essas adversidades, mas Ele nos dá a força, a coragem, o ânimo, o bom senso, a serenidade. Tudo isso, primeiramente através das suas lições e segundo, pela sua presença. Sim, pela sua presença. Muitos imaginam que Jesus está distante, lê engano. Ele está presente em nossas vidas. Como dizia o apóstolo Paulo, eu não mais existo, Ele existe em mim. Quando internalizamos essas lições de Jesus, compreendendo, portanto, que as soluções das nossas questiúnculas é o amor, imediatamente nos fortalecemos a tudo, compreendemos a tudo. Então superemos o péssimo veso das reclamações, das questiúnculas sentimentais, das exigências sem propósito, porque com o amor tudo ganha sentido, tudo ganha uma realidade diferenciada. Todos nós somos, de certa forma, aquele filho pródigo da parábola, em que os textos antigos traduzidos receberam o capítulo como parábola ou bem-aventurança do filho pródigo. Mas poderíamos dizer que não é apenas do filho pródigo aquela passagem. Existia um outro personagem além do pai, o filho egoísta. Todos nós somos esse filho pródigo no sentido psicológico que estamos voltando à casa do Senhor, em que Jesus nos chama, nos exorta ao seu abraço, ao seu carinho. A simbologia da sua crucificação é belíssima, porque o caminho do Gólgota, do sacrifício e da dor, é inerente ao nosso processo de crescimento. Daí que Jesus é o nosso Redentor e não Salvador. O Salvador tira o problema simplesmente, o Redentor dilucida aquela questão, fortalece o ser. Traz, portanto, as situações possíveis e impossíveis e dá-nos a oportunidade de decidir. Mas no alto daquela montanha crucificada, é como se Ele quisesse dizer-nos que estará de braços abertos a levar-nos ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele nos disse. Então este amor que Jesus nos coloca é totalmente contrário à postura do outro filho, o filho egoísta. O filho enraivecido, nervoso, que não aceita sentar-se à mesa com o filho que retorna. Enquanto o outro é um desajustado, por não saber discernir, o filho egoísta tem consciência e tem discernimento. Então são essas criancinhas espirituais no sentido da inferioridade moral e ética a que Jesus faz alusão, que somos todos nós, em busca de um equilíbrio, em busca de uma harmonia íntima. E isso só será factível se aceitarmos Jesus, não o contrário. Há muitos que dizem, eu te aceito, mas eu te aceito segundo as minhas condições, Jesus. Não, é Ele que coloca as condições. E as condições dele são bastante claras. Ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Amor. É justamente o remédio aos nossos males, porque os nossos sofrimentos surgem porque não sabemos amar. Somos criaturas psicologicamente infantis que desejamos o outro. Isso não é amor. Amor é quando queremos o melhor ao outro. Queremos ter posse do outro. Não é amor, é domínio, é possessão. Queremos que o outro só observe a nós mesmos. Esquece da realidade. Não. Isso é carência afetiva. Amor é algo sublime que traz consigo renúncia, devotamento, abnegação. Então esta foi a nossa proposta, pincelando esse aspecto desta passagem neotestamentária, que traz consigo inúmeras lições, não apenas essas que nós abordamos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, meus irmãos. Fiquem em paz.